Senhor, irmãos. Vou pedir a ajuda do Edilson, que a gente vai fazer uma dinâmica. Porque a temática do nosso culto no mês de março é trabalho em equipe. E aí eu vou escolher uma equipe de homens e uma equipe de mulheres. De homens pode ser o pastor Frederico, chama uma equipe de peso. E o presbítero Delion, eu troco, gente, eu troco. Delion e Delivan são gêmeos, eu troco. Equipe de peso. E vou chamar aí as mulheres também uma equipe de peso. Vamos lá, irmã Cristina, irmã Ana Maria. Vem Luana, me ajudar. Ó. Isso, só dos copos mesmo, Deus. Olha só, gente. Vou fazer o seguinte: os homens pro lado de cá, as mulheres pro lado de cá, que a gente vai se organizar aqui. Vamos se organizar. Os homens vão ganhar um copo. E tem 4 aí? Peraí, então eu vou ter que arrumar mais aqui. Ah, Edilson está aqui. Edilson é o quanto da regra. As mulheres têm um copo aqui. O que acontece? Eu vou precisar botar água dentro desse copo, tá? Mas vocês vão ter que conversar entre vocês em equipe. Vocês só terão 1 minuto para resolver em equipe. Que esse copo precisa mudar a forma, tá? Claro que se vocês rasgarem ele, a água vai cair no pote. Então vocês precisam mudar a forma dele, pensar rápido, pensar em equipe, de uma forma que vocês vão mudar a forma dele e que eu consiga ainda botar água nele. Ele vai mudar a forma, mas ele não vai deixar de nos servir como copo. Ele pode mudar a forma, mas ele não pode deixar de ser copo. Tá? Vocês podem pensar, vocês têm 1 minuto para fazer isso em equipe. O que vocês vão fazer? Eu vou ter que chamar a Luciana, ajuda nós aqui, porque a Edilson está ajudando ali. Aí, para ser justo, né? 4 aqui e 3 aqui. Vocês só não podem rasgar o copo, porque a água vai ter que entrar nesse copo. Ele pode mudar a forma, mas ele não pode deixar de ser copo. Não pode deixar de ser copo. A água vai entrar nele, a água precisa entrar nele. Eu preciso de um outro copo rapidinho. Alguém pode me ajudar pegando um outro copo? Vai lá, Edilson. Ele não pode se quebrar. Ele tem que ser copo. Ele muda a forma. Ele muda a forma, gente. E a água continua entrando nele. Quem faz isso muito bem é criança. Tô dando a dica, hein? Criança adora fazer isso. Mudar a forma do copo. E ele continua sendo fome. Criança geralmente faz muito isso. Elas estão conseguindo captar aqui. E ele não vai deixar de ser copo. Ok? É um trabalho em equipe. Todos eles precisam pensar. É um desafio. Amém? Foi? E 1 minuto? 1 minuto que está virando 2. Foi? Vocês conseguiram? Eles fizeram lá. Vocês fizeram aqui? Eu vou encher o copo. A água precisa entrar no copo. Sem que a água vaze. Ih, gente, mas o copo da mulher tem um toque delicado. Olha que copo delicado, gente. Ficou lindo. Cadê o copo dos varões? Ih, ficou lindo. Muito bem. Vocês conseguiram captar a proposta. A proposta é que a criança sempre faz isso, né? Isso é um trabalho que a criança gosta muito de fazer. Mas vocês entenderam que vocês precisavam pensar juntos. Porque sozinho, quando você fala assim, mudar a forma do copo, mas de uma forma que a água continue a entrar, talvez sozinho vocês não conseguiriam pensar, captar rápido numa resposta. Mas como vocês começam a trabalhar em equipe,
perceber que ele não deixa de ser pobre. Então, já dá até para beber, ó. Então, o engenheiro fez um projeto que dá para beber. Entendeu? Então, assim, eu agradeço a oportunidade de vocês. Então, assim, a gente mostra o quanto. Essa não é a dinâmica que vai ser feita no Gisel, mas nos mostra o quanto é importante trabalhar em equipe. Né? A equipe junta, nós conseguimos fazer coisas grandes. Talvez sozinho, né? Talvez não, com certeza, sozinho você está fadado a fracassar. Quando Deus criou o mundo, Ele criou, façamos. Dali a gente já via a presença do Deus Pai, Espírito Santo e Filho. Façamos, né? Então ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos de ajuda. E como nós estamos no mês das mulheres, eu separei uma palavra que a gente vai estar falando de uma mulher que precisou trabalhar em equipe, né? Diante de uma situação de perigo, uma situação difícil, a qual o povo de Israel ia passar, ela precisou montar uma equipe, que está em Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4. Muitos já devem conhecer, que é a história de Débora, né? Uma mulher guerreira, esposa de Lapidote, né? Uma mulher que é à frente do seu tempo naquela época, porque a Bíblia vai nos relatar que antes dela não houve juíza mulher. Ela é a primeira juíza mulher. Ela vai à frente do seu tempo e ainda vai receber a nomenclatura também de mãe, de profetisa, acolhedora com aqueles que se achegavam a ela. E a principal característica, temia ao Senhor, era obediente a Deus, e Deus usava ela poderosamente. Então, no capítulo 4, do versículo 4 em diante, nós vamos até o 21. Amém? Podemos ler? Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da camareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quisson, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, aonde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Queneu, Éber, se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zeanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte de Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete a Goim, ao rio Quisson. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos.
o Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte de Tabor e seguiu por 10.000 homens diante do avanço de Baraque. O Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete, Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azon, e o clã queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, a mulher de Éber, apanhou uma estaca na tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Amém, irmãos? Amém. A história que nós acabamos de ler, ela se passa num contexto em que o povo de Israel já tinha visto grandes coisas acontecendo, né? A gente aprendeu isso hoje na escola dominical. Mas o povo insistia em desobedecer a Deus. O povo já tinha visto os grandes feitos de Moisés. Seus descendentes já tinham visto os grandes feitos de Moisés. Moisés, porém, deixou um sucessor, que era Josué. Mas Josué não deixou sucessor. E aí começa o tempo em que não tinha rei, em que não tinha profeta, cada um fazia o que queria, e aí o povo estava pagando o preço da desobediência. Nesse contexto, Deus vai precisar levantar alguém. Trabalho em equipe. Quando as coisas estão difíceis, Deus precisa levantar alguém. E é bom quando esse alguém tem uma equipe para trabalhar. E essa equipe esteja direcionada no mesmo propósito. Porque a Bíblia vai falar de Débora. Mas nós vemos nesse cenário aqui que Deus levanta 3 pessoas junto com Débora. Débora, Baraque e Jael, a mulher de Éber. E que é por ela que o comandante, né, o perverso, o ruim, vai ser morto. E eu antes de entrar no seminário, eu tinha muita dificuldade em entender, contextualizar a Bíblia, que os professores chamam de hermenêutica, exegese, né? Entrar a fundo no texto da Bíblia, porque eu já ensinei para as crianças sobre Débora, sendo professora, mas como a própria Bíblia diz, né, Deus perdoa o tempo da ignorância. E eu falava que Baraque era covarde. Baraque foi covarde. Baraque não é covarde. Baraque não é covarde, porque nós vamos ver Baraque lá em Hebreus, no capítulo 12, lá no Heróis da Fé, 12 e 11, se eu não me engano, nós vamos ver Baraque sendo citado como nos Heróis da Fé. Então, ele não era alguém covarde. Ele foi alguém que, nesse momento, mediante a essa situação, como eu e você, também temeria. E aí ele, conhecendo a juíza Débora, se você for comigo eu vou. E aí ele pede ajuda a ela. E aí ela dá o recado de Deus: pelo seu modo de agir, não será a tua honra, a honra será de uma mulher. Mas Deus não deixa de mostrar o trabalho em equipe. E a importância que esse trabalho teve na vida do povo de Israel, que já vivia sendo oprimido pelo exército, por esse povo, e que
sofria duras coisas. No decorrer da semana, né, voltando do meu trabalho, eu queria compartilhar com vocês. Eu e meu esposo enfrentamos uma situação difícil, de temor, e foi preciso orar e agir em equipe. Essa semana nós estávamos voltando do trabalho, e quando nós chegamos na comunidade ali do Chapadão, uma das comunidades mais perigosas do Rio de Janeiro, o carro do Edilson simplesmente parou e não andava mais. E aí me bateu o desespero e eu acho que eu me vi como Baraque. Daí veio a ideia de pregar e de falar sobre Baraque, sobre Débora. Porque aí a gente fala de fé, a gente canta sobre fé, a gente lê a palavra, mas num momento difícil, o medo vem sobre nós. Deus nos conhece como essência humana. E ali dentro do carro eu comecei a gritar: Edilson, anda. O meu desespero já passava das 10 horas. Porque 10 horas é a hora que a gente sai do trabalho e a gente foi deixar a professora, que ele faz o transporte, e de um lado era o muro do metrô e do outro lado a favela. E o desespero batendo e o carro apagado, não tinha como acender nada, porque ele não acendia nada. Porque quando você ainda tem um pisca-alerta, você tem alguma coisa para acender, você ainda fica bem quando não acende nada. O desespero começa a bater e eu comecei a gritar: meu Deus. Mas Deus não desampara os seus. No meio dessa luta, Deus envia uma varoa que a lógica humana seria impossível. Quem vai varrer uma calçada 10h20 da noite jogando um balde d'água? Ninguém. Só alguém mandado por Deus, né? Deus incomodou ela dentro da casa dela, para ela jogar um balde d'água para fora, e quando ela vai jogar esse balde, ela vê aquela situação e ela pensou, ainda na cabeça dela, que o Edilson deveria estar fazendo algum mal para mim. Ela falou: o que está acontecendo aí? Porque eu gritava. Falei: nada não, minha amada, o carro não quer pegar, eu estou nervosa aqui com ele, porque o carro não quer pegar. Ela: calma, irmã. Quando ela falou calma, irmã, eu percebi que ali tinha uma serva do Deus Altíssimo. Aleluia. Calma, irmã, calma. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai mexer com vocês. Porque todo mundo aqui me conhece. Eu vou ficar aqui. O que eu posso ajudar? Aí o Edilson falou que era um pedaço de coisa para poder amarrar, né? Que é o cano que ligava o gás, né? Abastecia o carro com combustível, tinha caído. E aí ela foi em casa rapidinho, ela falou: não vou demorar nem um minuto. Foi igual vocês aqui na dinâmica do copo, ela teve que pensar rápido, ela teve que agir rápido. Porque se ela saísse de perto da gente, talvez o mal aconteceria. Por quê? Porque ela era conhecida no local ali. Então, por ela ser conhecida, eles não iam mexer no carro. E aí ela foi rápido, voltou rápido, botou, Edilson fazendo, e ela ali a todo tempo assim, ó, com a mão em volta do carro, orando. Nós conseguimos sair com o carro e ela continuou. Nessa situação, Deus falou comigo sobre Débora, sobre Baraque, sobre aquele momento difícil que eles estavam passando. E aí Deus me arremeteu, né? Aquilo que eu deveria falar para a igreja, aquilo que eu mesmo vivi. E às vezes a gente tem que falar daquilo que a gente vive, irmãos. E eu vi a mão de Deus. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Às 22 horas e pouca, o carro pegou e nos trouxe de volta para casa em segurança, porque Deus cuidou de nós. E Ele continua cuidando de você. O título de Juízes significa um governante, que é um libertador ou salvador. Autoria anônimo. A tradição judaica atribui o livro a Samuel ou a um de seus alunos proféticos. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia como bem entendia. Débora era uma líder, juíza e profetisa. Como nós lemos no Juízes capítulo 4:4. Ora, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo.
e ela era casada e ainda se dedicava a cuidar do povo de Deus em Israel. Ela se assentava debaixo das palmeiras de Débora em Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Juízes 4, 5. E eu quero falar como o pastor Ed, né? Abrir um parênteses. Ela era casada. A Bíblia fala que ela era mulher de Lapidote. Alguns historiadores, como eu fui pesquisar, né? Eles vão dizer que esse termo, Lapidote, seria chamas, e que não queria dizer que ela era casada, seria um atributo da própria Débora. Mas eu prefiro ficar com a versão que ela era casada, porque é o que está na Bíblia. Ela era casada, mulher de Lapidote. Ela tinha um marido, mas ainda se dedicava a fazer as coisas do Senhor. Ela se sentava na palmeira a ouvir o que os seus irmãos, o que os seus amigos tinham para dizer. Nos tempos atuais, existem pessoas precisando demais serem ouvidas. Pessoas que precisam simplesmente desabafar. Porque trazem consigo tantas lutas, tantas aflições, e às vezes na correria do dia a dia a gente não está pronto para ouvir. E a própria Bíblia vai falar sobre isso, que nós precisamos ser tardios em falar e prontos para ouvir. Nós precisamos ouvir. E Débora fazia isso, ela ouvia. E 3 lições sobre o trabalho em equipe que aprendemos com Débora. O primeiro que eu aprendi foi a fé. Essa mulher me transmite muita fé através dos seus atos. Débora era profetisa, isso significava que ela podia conversar diretamente com Deus. Que coisa linda, né? Ela conversava diretamente com Deus e consultá-lo sobre os vários assuntos, assim como profetiza. Porém, podia conversar com Deus. E abrindo também um parênteses, o significado do nome Débora significa abelha. Abelha. Qual é a característica do bichinho abelha? Trabalhadora. A abelha produz o mel. Elas trabalham incessantemente para produzir o mel. E o que o mel é? Doce. O que eu aprendi com Débora? Eu aprendi que as minhas palavras, elas precisam ser doces. Eu creio que as palavras dela eram doces, ainda que ela viesse exortar o povo, porque todos a consultavam naquele momento. O povo estava vivendo um momento difícil e ela consegue ali ter palavras doces, sabe? Ser trabalhadeira, porque ela ainda tinha um marido, ainda tinha tempo de sentar debaixo dessas palmeiras para consultar, ouvir o povo e consultar o que Deus tinha para falar com o povo. Ela tinha tempo para isso. E a segunda característica, né, que eu aprendo com Débora é ajuda. Baraque, um homem que foi para a guerra, ele foi chamado por Débora para liderar as tribos no norte de Israel contra opressões estrangeiras. Seu nome significa relâmpago. E tudo que Deus faz é com propósito. Esse relâmpago do nome de Baraque tem um propósito, porque na hora da guerra, da luta, em que os carros do inimigo estão vindo, acontece grande tempestade. Acredite, relâmpago do nome dele não é em vão. E eles só vencem por causa daquela tempestade. E aí o povo de Israel fica mais vulnerável a vencer. Por quê? Como a própria Bíblia fala, eles estavam na montanha, eles estavam em lugares altos. E o inimigo vinha de baixo. E quando chove, onde enche primeiro? Embaixo. A estratégia de Deus para o povo de Israel. E Baraque significa raio. Nos dias de Baraque, após a morte do juiz Eude, os israelitas tinham novamente tornado a fazer o que era mal perante o Senhor.
o povo sofreu nas mãos de Jabim, um rei cananeu que reinava em Azor. O rei possuía um poderoso exército para os tipos da época, que contava com 900 bigas de ferro. Juízes 4:3. Cícera era o general responsável por comandar esse exército. Juízes 4:13. Esses carros de ferro estavam à frente do que o povo de Israel tinha. Porque na lógica, se eram 9, a lógica aqui vai falar que Deus fala para Baraque sair com 10 mil homens. E aí, na lógica, vai falar que aparece 900 carros de ferro. Para 10 mil homens, quem iria vencer seria o povo de Israel. Na lógica, sim. Mas, aos olhos dele, tinham os carros de ferro. E eram carros à frente da época. Seríamos hoje, né, as nossas autoridades, tendo que entrar dentro de morro e de favela, simplesmente com uma arma simples. Enquanto lá dentro eles têm fuzil, eles têm granada, eles têm armas pesadas. Quem vai? Quem vai encarar? Se não for em nome do Senhor dos Exércitos. E aí, eu entendo que nesse processo, ela é a ajuda. Por que ela é a ajuda? Ela entrega a mensagem para Baraque, mas ela também vai com ele. Que é uma atitude muito interessante que me arremete também para a liderança. Porque líder não é aquele só que fala assim, ó, você precisa fazer. Mas líder é aquele que vai junto. E nós somos líderes, como o pastor falou, em todo momento. Você é líder como mãe, você é líder dentro da sua casa, dentro da sua família. Então não basta só falar, basta ir junto. Quantas crianças hoje encontram-se desviadas porque chega uma hora que o pai e a mãe deixam de caminhar e fala, vai você para a igreja, vai sozinho. Não vai, se você não for junto. Então, ela não só dá o recado de Deus, mas ela vai junto com Baraque. Então, uma característica, além da fé, eu aprendi que ela é também ajudadora. E a terceira, a determinação. Não da parte de Débora, aqui é da parte de Jael, mas que eu aprendo dentro do contexto da equipe preparada ali com Deus, Débora, Baraque e Jael. Estavam unidos num só propósito: força, fé, coragem e submissão. Apesar da Bíblia não relatar muito sobre Jael, o texto bíblico informa que ela era esposa de um homem chamado Hebe. Jael aparece no contexto da guerra entre a cidade de Azor. Baraque não foi capaz de capturar Cícera, o que havia declarado Débora. Na verdade, caberia a uma mulher a tarefa de matar o temido general cananeu. Essa mulher foi Jael. Ela o encorajou a entrar e se esconder em sua tenda. Jael esperou o exausto Cícera cair num sono profundo e com um martelo travou uma estaca, matando o inimigo. Em seguida, a Bíblia diz que Jael saiu ao encontro de Baraque e lhe mostrou o corpo de Cícera. Jael foi homenageada no cântico de Débora, Juízes 5:6. E quero também abrir um parênteses. Mas por que essa mulher tinha essa habilidade? Por que ela tinha isso? No contexto histórico, as mulheres também tinham habilidade para montar as tendas. E para segurar uma tenda em pé, você precisava ter as cordas, as estacas de madeira, um negócio para bater, né? Para a madeira afundar e a tenda ficar em pé, o vento não levar a tenda. Então ela tinha isso dentro da casa dela. E em meio à situação de perigo, ela pensa rápido. Ela pensa em equipe. O cara está passando aqui. Olha aí se essa mulher fosse submissa. Quantos anos mais o povo iria sofrer? O povo já vinha sofrendo aí anos. Mais de 20 anos o povo estava sofrendo. E essa mulher precisava tomar uma decisão rápida. O homem está passando na porta dela. Ela chama ele para entrar. Entra aqui, meu senhor.
Ela tomou uma atitude rápida, ela pensou no povo, ela pensou no coletivo. Eu vou fingir que eu não estou vendo, ele é perigoso demais, é melhor fechar minha tenda, ó. Vou fingir que não estou vendo, não é comigo. Quem está lutando é Baraque, é Débora, eu estou fora, ó. Vou fechar, vou ficar aqui quietinha. Quantos de nós não agimos na submissão? E aqui, a importância do texto, do tema de hoje, que é trabalho em equipe, Jael tem uma atitude rápida, uma atitude que vai salvar o povo de Israel. Porque ele pede água e ela ainda oferece um leitinho. Porque o leitinho dava a sensação, né? Aquela coisa do leite materno, de você tomar um leitinho, tirar um soninho. E aí ele cai naquele soninho gostosinho, pronto para ela enfiar a estaca e acabar com o inimigo. E aí eu vejo a determinação dessa mulher dentro dessa equipe. E já concluindo, o trabalho em equipe, da forma improvável, o Senhor cumpriu a sua palavra e entregou o general dos exércitos no inimigo, do general do exército inimigo nas mãos de Israel. De forma improvável, porque a princípio seria Baraque, foi com Jael. Vamos ter o espírito de Débora quando vermos o que precisa ser feito em nossas vidas. Não vamos recuar quando vemos esse inimigo ou quando entrarmos em uma situação difícil. Vamos nos encher com o espírito de fé que pode ser encontrado na palavra de Deus. Vamos ser rápidos em cumprir o que a palavra de Deus diz e o que o seu espírito opera em nós. Irmãos, nós não estamos mais no tempo da ignorância. Nós não estamos mais no tempo de brincar. Existem vidas lá fora sendo ceifadas e nós precisamos agir rápido. Pregar Jesus a tempo e a fora de tempo. Sentou no ônibus, prega. Está no seu trabalho, tem um tempinho, prega. Deus vai gerando oportunidades para você falar do amor dele. Não deixa de pregar. Existem vidas precisando e eu e você somos um canal. Nessa manhã, nesse dia, Deus está te dando a oportunidade. Deus está mostrando para nós, através desse estudo, que nós precisamos agir. Nós precisamos estar em equipe. O general, o Senhor dos Exércitos, conta conosco. E vale a pena lutar nesse exército, porque nesse nós já somos mais que vencedores. No Novo Testamento, Jesus tornou-se o nosso grande sumo sacerdote. Jesus ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado. Portanto, Jesus preencheu todas as expectativas que ocorreram no Antigo Testamento. Jesus nos aproxima continuamente de Deus. Temos um privilégio muito maior do que aqueles do Antigo Testamento. Porque nós agora temos um Salvador que morreu, se fez morte meu em seu lugar. E Jesus nos garante a vitória. Nós temos acesso direto ao Pai. E eu quero abrir um parênteses, porque essa semana Jesus foi lindo, lindo, lindo. Ele é lindo. Mas porque eu falo foi, porque foi no passado e ele continua sendo lindo. Essa semana eu falei coisas para Deus que só Jesus para atuar. Falei coisas no meu secreto, no meu íntimo. E Deus mostrou que Ele é Deus, nos mínimos detalhes. Desci na terça-feira para limpar tudo com as irmãs da consagração, preparar tudo para a consagração. E aí Deus manda a Rosana. A Rosana chega e fala assim: mãe, eu trouxe aqui um vestidinho. É um vestido que de repente para você vai ser... Para mim, eu acho que no meu corpo não fica legal. Mas como esse vestido? Falei, irmã, eu estava pedindo a Deus um vestido para o casamento da minha filha. Deus cuida dos mínimos detalhes. Aí o vestido foi algo que
Deus cuida de você nos mínimos detalhes. E ela não parou ali não, meu irmão. Ela não parou ali. Ela falou, essa semana eu vou voltar e vou trazer mais coisa. E ela deu a bênção completa. Ela ainda foi numa loja, se dedicou, comprou, olha, irmão, peça íntima para você colocar, sapato, eu quero você toda bonita, meia calça, eu quero você linda no casamento da sua filha. E aí ela já motivou a Darli, que tem que fazer o meu cabelo pro casamento da filha. Olha que trabalho em equipe. É assim, um motivado, motivando o outro para agir. E Deus mostrando que é lindo. Aí na sexta-feira estamos nós, fadigados do trabalho, deitado em casa. Já tinha feito um GCL, né? Já tinha participado do GCL. Eu falei, Edilson, eu acho que eu não vou no GCL da Ellen, porque eu estou aqui cansada e cheia de trabalho para fazer o seminário. Eu tenho que fechar tudo isso. Amanhã tem aula. O professor Rodrigo Scaloni tem que entregar trabalho. Também tem. E aí, Deus mais uma vez, falei, Senhor, o Edilson não está trabalhando, o carro está parado, como é que vai ser o almoço de domingo? Senhor, não sei como é que vai ser, mas está nas tuas mãos. Aí o Lucas olha e fala assim, tem alguém chamando lá, acho que é o Christian. Quando ele olha lá de cima, desce Edilson, desce Lucas, eu falei, vai ver, é o Christian, está deserto. Era o irmão Aderbal. O irmão Aderbal pescou e trouxe o peixe fresquinho para a gente comer no domingo. Ele trouxe o almoço de domingo, ele se preocupou com o biscoito, ele trouxe a bênção completa para a gente. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe, não desampare os seus irmãos. Trabalho em equipe, nós somos fortes. E o Aderbal me constrangeu a me levantar com todo o meu cansaço. E Edilson, mas eu também estou cansado. Se levanta, porque se o Aderbal, o nosso irmão novo convertido na fé, ele veio aqui, cuidou de nós temos que nos levantar e cuide assim. Se levanta, Edilson. E a gente se levantou, colocou uma roupa e foi bênção. Teve ali uma lasanha, teve ali sobremesa. Gente, foi um maná incrível. Deus preparando tudo nos mínimos detalhes. O que eu quero dizer para você, meu irmão, Deus, Ele não mudou. Ele continua agindo em meu e em seu favor. O que nos paralisa é a pouca fé. O que nos paralisa é o inimigo que começa a lançar as setas dele e às vezes nós deixamos de nos olhar para o Deus tão grande que nós servimos para olhar as pequenas astutas ciladas que o inimigo nos lança. Não perca o foco, não perca o olhar, porque Deus continua cuidando de você nos mínimos detalhes. Essa semana eu tive o privilégio de ver a irmã, que a irmã Terezinha trouxe para trazer a palavra. O irmão está sumido, mas ela não deixa de pregar a palavra de Deus. O irmão foi numa festa, arrebataram o irmão dela e tiraram da festa. Até hoje. E eu creio que isso é verdade, irmão. Sabe por que é verdade? Porque infelizmente quando você mora numa comunidade, você vai numa festa e outra, e for com um inimigo, eles me matam, irmão. Mata mesmo. Paga com a vida. Mas ela falou, eu não vou parar de pregar a palavra de Deus. E terça-feira ela estava aqui, nos dando força na palavra, nos motivando na palavra de Deus, sendo usada na palavra de Deus. Então, irmãos, mantenha-se firme, espere no Senhor. Deus nos abençoe. Eu pedi o Gabriel para que a gente se coloque de pé e estivesse louvando um louvor que eu não sei louvar, mas o Gabriel sabe. Que fala que a perseguição não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Glória a Deus. Estamos perseguidos, mas não vencidos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém. Ei.
Amém?